pessoas mais lindas, sou eu de novo. Hoje é Dia Nacional do Livro aqui no Brasil, então lógico que tinha que ter leitura das minas, né? Mês passado aqui no Rio teve a Bienal Internacional do Livro e eu tive a chance de conversar com várias autoras maravilhosas. Entrevistei algumas delas, inclusive vocês podem conferir aqui no canal mesmo, eu vou linkar os vídeos das entrevistas. E eu achei que seria legal trazer pra vocês alguns dos livros que eu li pra Bienal. Então vamos começar com a Paula Hawkins, que foi a primeira autora que eu entrevistei. Ela escreveu A Garota no Trem, que virou filme, super famoso, maravilhoso, incrível. E o livro novo que ela veio lançar aqui no Brasil chama Em Águas Sombrias. E é fantástico, pessoas, vocês têm que ler. Assim como A Garota no Trem é um thriller, e nesse, a personagem principal, a Jules, ela volta pra cidade natal dela depois que a irmã dela morre. A princípio todo mundo acha que foi um suicídio, porque nesse local, né, nessa cidade tem um lugar chamado o Poço dos Afogamentos, que ficava até muito próximo da casa onde elas moravam. E tem uma história de várias mulheres que morreram ali, dos mais diversos contextos. E a irmã dela, a Nell, que é a que morre no início do livro, ela estava investigando essas mortes para escrever um livro sobre esse Poço dos Afogamentos. São sempre mulheres, né, que morrem. E aí o livro ele alterna entre os pontos de vista de vários personagens. Tem o ponto de vista da Jules, tem o da filha da Nell, tem de outras pessoas da cidade, do delegado, do pai do delegado, tem várias pessoas ali e ela vai encaixando uma pecinha na outra na história. E o grande pulo do gato aqui é que não é o que acontece, né, que você descobre, mas tipo como acontece, como toda aquela situação foi se desenvolvendo até chegar naquele ponto. E nossa, é incrível, gente. Ela vai bem fundo ali na ferida, ela levanta várias questões sobre a nossa sociedade atual, questões sobre machismo. É maravilhoso. E a forma de escrita da Paula é muito envolvente, é muito incrível. Eu achei muito melhor do que A Garota no Trem, e A Garota no Trem já foi sensacional. O segundo livro é da Gayle Forman, também foi uma autora que a gente entrevistou, também podem conferir a entrevista aqui embaixo. Ela é maravilhosa, ela já escrevia muitos livros para adolescentes, né, os Young Adults. E esse é o primeiro livro que ela escreve para um público mais adulto, né? Que, na verdade, como ela fala na entrevista, é o primeiro livro que a protagonista é adulta. E assim como os livros adolescentes dela, esse daqui também é maravilhoso. A personagem principal, a Mary Beth, ela sofre uma situação que ela estava envolvida com a família, com os filhos, com o trabalho, né? E de repente a vida dela para quando ela tem um ataque cardíaco. Ela passa por uma cirurgia, ela fica entre a vida e a morte. E isso faz ela rever um monte de coisas na vida dela. Então, de repente, ela resolve largar tudo e partir. E aí ela começa a rever várias coisas da vida dela, várias questões que ela mesma não estava querendo lidar. Muito, muito legal. A Gayle Forman, ela tem um talento especial pra pegar essas situações extremas na vida, né, e dissecar a nossa história a partir dali. O próximo livro que eu queria trazer pra vocês é Um Tom Mais Escuro de Magia, da Victoria Schwab, que aqui escreve como V.E. Schwab. Ela é maravilhosa, a pessoa mais fofa do mundo, vocês podem conferir na entrevista. E ela escreve tanto como Victoria Schwab quanto como V.E. Schwab. Inclusive tem um outro livro dela que eu vou falar depois, que ela escreveu como Victoria Schwab. Essa trilogia é um pouco mais adulta e aí nesses livros ela assina como V.E. Schwab. É uma trilogia, né? O primeiro e o segundo já foram publicados aqui no Brasil pela Galera Record. O terceiro eu não sei se tem previsão, mas leiam, pessoal, é maravilhoso. Nesse universo que ela construiu, o personagem principal, ele tem um poder, porque ele é um Antari, né, o nome que se dá para as pessoas como ele, e ele consegue transitar entre os mundos, é como se fossem várias camadas, né, de mundos sobrepostos. E todos esses mundos, eles convergem em Londres, é uma cidade que existe em todos eles. E aí o Cal, ele nasceu na Londres Vermelha, é um lugar em que a magia ainda floresce muito e as pessoas vivem em harmonia com ela. Existe a Londres Cinza, que é a Londres do nosso mundo, que não tem mais magia, assim, ou então muito pouco. Tem a Londres Branca, que é a Londres, que é um outro universo também, em que as pessoas têm uma relação muito perturbada com a magia, elas matam pela magia e, assim, é um universo muito frio, muito gelado. E tem a Londres Preta, que desapareceu, porque foi totalmente consumida pela magia. E aí ele encontra a Layla na Londres Cinza, que é meio que a Londres do nosso mundo, né? E muita coisa acontece. Eu não quero dar spoiler, mas é muito, 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 muito maravilhoso. Eu falei pra Victoria depois que, assim, esse livro fez a Mariana adulta se sentir como Harry Potter fez a Mariana
criança e adolescente se sentir. E foi muito maravilhoso porque ela disse que escreveu esse livro como uma carta de amor a Harry Potter. Então, recomendo, principalmente pra quem é fã de fantasia e de Harry Potter. O próximo livro que eu queria falar pra vocês chama A Melodia Feroz, também da Victoria Schwab. Nesse caso é um livro mais jovem, então ela também assina como Victoria Schwab. Meio que se passa num futuro distópico em que aconteceu um fenômeno e monstros surgiram a partir das ações horríveis dos humanos. E aí existem as pessoas e existem os monstros. Tem 3 tipos de monstros. Um dos personagens principais, o August, ele é um Tsunai, que é um monstro, assim, que suga a alma das pessoas e mata elas. Só que ele não quer ser um monstro, ele quer ser humano. Ele tenta lutar com essa monstruosidade dele. E o livro, ele questiona justamente isso. Quem são os verdadeiros monstros? Né? Os humanos podem ser monstruosos. A Kate, que é a outra protagonista, ela é filha do Harker, que é o meio que o manda-chuva da cidade. E ele oferece meio que proteção para as pessoas contra os monstros, porque ele tem alguns monstros que ele consegue controlar. E aí a Kate, ela vive ela começa a enfrentar tudo que ela conhecia como realidade, ela começa a se questionar quando ela entra em contato com o August. E é muito maneiro mesmo. A Victoria, ela lida muito bem com essa coisa, assim, do outro, né, do que não se encaixa naquele universo. O próximo livro é de uma autora portuguesa maravilhosa que chama Sofia Silva. O livro é Sorrisos Quebrados. Ele já tinha sido publicado online no Wattpad, fez o maior sucesso. Aí, na verdade, a Sofia tinha 4 livros publicados no Wattpad que se entrelaçavam nessa série dos Quebrados. E aí foi publicado pela primeira vez aqui no Brasil. E fez o maior sucesso na Bienal, gente. Ela é maravilhosa, ela é muito fofa. E nessa história, a Sofia lida com temas muito pesados, mas de uma forma muito linda. A protagonista, a Paola, sofre com um relacionamento abusivo que ela tinha com o marido. Ela sofre uma violência extrema e ela fica desfigurada de um lado do rosto. Ela quase morre. Então ela lida com o trauma de ter passado por isso. E aí ela conhece o André, que tem uma filhinha chamada Sol, que é muito fofa. Ela é a estrela do livro. E o André também tem vários traumas do passado por conta de um relacionamento anterior. A Sol também, ela tem várias questões por conta de abusos também que ela sofreu. E aí juntos eles vão um ajudando o outro a lidar com isso. E a Paola e o André vão construindo o relacionamento deles em cima disso. É muito bonita a forma como a Sofia consegue trazer isso. E eu achei incrível, porque assim, geralmente a gente lê romances e aí todo mundo é lindo no romance, né? Todo mundo é padrão de beleza. E aqui não, a Paola, ela lida com o fato de que ela foi desfigurada, mas ela se entrega muito pra paixão dela, que é a pintura, principalmente. E, nossa, é lindo, assim, é muito emocionante. Tô ansiosa pra Corações Quebrados, que é o próximo livro dela, que a Valentina vai publicar aqui no Brasil. O último é Para Todos os Garotos que Já Amei, da Jenny Han, também veio pra Bienal. Eu esqueci de postar a entrevista dela, mas eu vou postar o vídeo e vou linkar depois aqui embaixo. E é uma trilogia, todos os 3 já foram publicados aqui pela Intrínseca. É a história da Lara Jean, que é uma menina de ascendência coreana e americana. Então ela é americana, ela mora nos Estados Unidos, nasceu lá, mas a mãe dela era coreana, então ela tem ainda um contato com essa cultura. Mas a mãe dela faleceu. Só que ela tem 2 irmãs, uma mais velha e uma mais nova, e as 3 são muito ligadas. A irmã mais velha, inclusive, acabou assumindo um pouco o papel da mãe na vida delas. Só que a irmã, no início desse primeiro livro, ela vai fazer faculdade em outro país. Ela vai fazer faculdade na Escócia. E aí a Lara Jean se vê um pouco perdida, porque ela tem que assumir um pouco o lugar da irmã mais velha, né? Cuidando da irmã mais nova, cuidando do pai. E ao mesmo tempo vivendo a vida dela. Ela só tem 16 anos, ela tá no colégio. E aí acontece uma coisa muito chata pra ela, porque assim, ela teve várias paixões na vida dela por meninos que nunca se concretizaram, mas ela amava esses meninos, e ela escrevia cartas pra eles. Ela resolvia botar todo o coração dela, tudo que ela tava sentindo nessas cartas, e aí ela selava, botava o endereço e guardava numa caixa dela. Ela nunca ia enviar, mas aquilo ajudava a enterrar esse sentimento pra ela. Era a forma com que ela lidava com isso. E aí acontece uma coisa e essas cartas acabam sendo enviadas pra todos os meninos. E ela fica desesperada, porque um deles, por exemplo, era o namorado da irmã que vai estudar na Escócia. E ela lida com uma culpa em relação a isso, e ainda algum sentimento que ela tinha. E aí ela começa a ter uma proximidade maior com um outro menino também que tinha recebido a carta. Muitas confusões acontecem na vida de uma pessoa de 16 anos. Recomendo muito, é muito fofinho. A Jenny Han é um docinho de coco, e o livro também é.
E recomendo o primeiro, o segundo e o terceiro da trilogia. E é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado. Vamos comemorar esse Dia Nacional do Livro lendo. Depois me contem aqui nos comentários o que vocês estão lendo, o que vocês recomendam. E a gente se vê no mês que vem. Beijo!